Olá, boa noite, tudo bem? Que bom que você abriu aí a sua casa mais uma vez para juntos nós estarmos aqui refletindo a respeito da palavra de Deus. Nós estamos começando uma série nova, nós estamos no segundo capítulo, no segundo tema desta série toda que vai falar sobre a saúde emocional. E o tema de hoje é um tema fantástico. Antes de irmos aqui para o tema, quero te convidar a compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live agora nas redes sociais. Se você está assistindo pelo Facebook, dá um compartilhar aí no Facebook para mais pessoas também assistir. Se você está assistindo aí pelo YouTube, copia aqui o link, manda para todos os seus amigos aí do WhatsApp, para eles também participarem e assistirem a este culto também e a outros programas que nós estamos lançando aqui da nossa igreja. Antes de entrarmos no tema de hoje, eu te convido para juntos fazermos uma oração. Feche seus olhos aí onde você está agora, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos, ó Pai, porque nesta noite de domingo, o Senhor nos trouxe aqui, o Senhor nos convidou para juntos nós estudarmos um pouco mais a Tua Palavra, para juntos nós abrirmos aqui a Bíblia e a juntos nós conversarmos, dialogarmos aqui a respeito de alguns temas muito importantes para a nossa saúde emocional. Senhor, mais uma vez pedimos a Tua presença para este programa, que possamos aprender, que possamos colocar em prática, que possamos a cada dia, ó Pai, melhorar a nossa convivência com o nosso próximo e também a nossa experiência também de vida com o Senhor. Pedimos mais uma vez a Tua presença aqui no nosso estúdio, pedimos também a Tua presença aí na casa de cada pessoa que está assistindo, seja através do celular, do computador, seja através da televisão, mas que cada um deles também possam sentir a Sua presença ao seu lado neste momento. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Sabe, eles acontecem todos os dias. Todos os dias nós nos deparamos com eles, os conflitos. E é exatamente sobre isso que o nosso programa hoje vai estar falando, conflitos. Quem nunca passou por alguns conflitos, não é mesmo? E para falar um pouco mais sobre conflitos, nós temos aqui a doutora Renata Mello, psicóloga também, ela que vai estar trazendo toda a visão da psicologia a respeito desse tema de conflitos interpessoais. E nós também temos uma convidada toda especial nesta noite aqui, que é a nossa irmã e pedagoga também, a professora Ivanilda. Muito boa noite a vocês duas. Boa noite, privilégio estarmos aqui, né, Edinho? Para conversar e aprender. E boa noite a todos os que nos assistem também. Boa noite a todos e muito obrigada por você estar conosco. Vamos hoje construir possibilidades. E muito obrigada ao convite dessa igreja que tão corajosamente tem buscado temas que fazem parte do nosso dia a dia. Boa noite, obrigada. Bom, e nós vamos então estar falando a respeito de conflitos, e eu já gostaria de logo no início aqui lançar uma pergunta. Ivanilda, eu sei que você trabalha em escola há muito tempo, já trabalhamos juntos, inclusive, alguns anos atrás. Para você, o que são os conflitos, o que é um conflito e por que eles acontecem? Eu já entrei em conflito só quando ele perguntou, já aconteceu um conflito dentro de mim. Mas conflito, Edinho, como você mesmo falou, está em todo lugar, em todo momento. Conflito é quando há um desajuste, uma falta de harmonia, desarmonia, de ideias, de pensamentos e de percepções. Quando eu penso diferente do outro, já pode gerar ali um conflito. Quando eu não concordo, quando eu me irrito, quando eu coloco emoções à frente da razão, muitas vezes, pode acontecer os conflitos. Isso acontece muito no trabalho, né? E acontece muito na família, por quê? Porque lá nós temos muito tempo de convivência, né? Nós conversamos, e ali, no lar, aparecem os primeiros conflitos.
mas depois nós vamos para a sociedade e nós temos todos os tipos de conflito. Você chega para pegar um ônibus, você no trânsito, você já lida com várias situações para tomar decisões. E aí, nessa de tomar decisão, sua decisão pode ser diferente do outro. E aí já gera ali um desconforto, um desajuste, que gera um conflito. Que bacana, Ivanilda. Você trouxe aqui algumas questões que envolvem os conflitos. E o que são conflitos? Como você bem disse, desacordos, né? Desentendimentos. Ou seja, a divergência, ela é esperada. Todos nós partimos de lugares diferentes, de histórias de vida diferentes. Então, cada um vai ter uma concepção acerca de um determinado assunto, vai ter um gosto diferente, vai ter uma compreensão diferente. Aí você fala, poxa, mas a pessoa... Eu estou falando que isso aqui é dessa forma, e por que essa pessoa discorda de mim? Então, é importante nos atentarmos que a divergência ela é importante e necessária, porque, com isso, nós temos muito mais possibilidade de construção, seja em qualquer área da vida. O que é ruim, o que é pouco produtivo, é quando a divergência não é respeitada. E aí, o que a gente tem? A gente tem um conflito. Então, conflitos, eles chegam num ponto em que as pessoas podem ter reações negativas. No último domingo, você pode verificar que nós já falamos sobre emoções. E a gente falou acerca do que as emoções provocam em nós. Então, assim, de acordo com o estímulo, você pode ter uma emoção negativa. Conflitos, geralmente, são acompanhados de emoções como raiva, como rancor, como ira, descontrole, até crises de ansiedade podem surgir depois de um conflito. Mas e aí? O que a gente faz? A gente já fala sobre isso. Não é mesmo, Edinho? Que interessante. Então, você já começou a aprender aí o que é o conflito, né? Nós já estamos aí aprendendo o que é o conflito. E no nosso dia, como nós já falamos aqui, eles acontecem o tempo todo. Agora, na nossa vida pessoal ou profissional, quais são os conflitos que mais acontecem? Eu sei que a Ivanilda já até mencionou alguns ali, bem no início da nossa vida, dentro da nossa casa, ali, alguns conflitos, principalmente quem tem mais de um irmão ali, você já tem vários conflitos no início da infância ali, né? Mas e depois, na vida profissional? Né? Quando você já está adulto, quando você já é um adulto, quais são os principais conflitos que nós enfrentamos na nossa vida profissional e pessoal já como adultos, Ivanilda? Bom, na minha opinião, Edson, conflito, como a gente comentou, tudo que está em desacordo. Só que para estar em desacordo quer dizer que alguém está levando à frente uma crença de qualquer jeito. Então, eu vou para o trabalho e imagino que o meu chefe ou o meu líder vai me pedir alguma coisa. Eu vou trabalhar de alguma forma. Só que, de repente, eu chego lá e o que acontece? Ele me pede uma coisa diferente. E nessa dele pedir uma coisa diferente, entra em contraste com aquilo que eu pensava, com aquilo que eu acreditava que ia ser o meu dia. E aí eu começo a colocar a emoção à frente, eu começo a muitos ficam com raiva, outros ficam totalmente emburrados, porque eu queria determinada coisa. Eu pensava que tinha que ser assim. Então, lá no trabalho, a questão da hierarquia pode trazer conflitos, né? A questão da liderança, não entender a visão da empresa, não entender os objetivos podem fazer com que empregados e funcionários e líderes entrem em conflito. Na vida pessoal, nós precisamos nos conhecer muito, porque muitas vezes eu não sei nem a maneira como eu lido com as pessoas. Então, eu acho que eu sei lidar com as pessoas, que eu sei falar, que eu sei combinar as coisas. Mas, quando chega num grupo, o que acontece? Eu não quero ouvir a opinião do outro. Então, eu parto de uma crença, e eu acredito que essa crença é muito limitante, né?
E isso vai fazer com que tenha conflito no relacionamento, seja no casal, na família e lá, principalmente também no trabalho, podendo também levar esse conflito, esse desacordo lá para a igreja, né? E veja só, você falou que deu um exemplo do conflito intrapessoal. Nós temos 3 tipos de conflitos. Os intrapessoais, quando o seu líder na sua empresa pediu, você imaginou que ele fosse pedir uma determinada tarefa e foi outra, você passou a ter um conflito intrapessoal. Aquele conflito que diz de mim mesmo. Então, eu me senti frustrado, eu tive uma expectativa muito grande e eu não consegui atingir aquilo que eu mesma esperava. Então, eu vivo um conflito intrapessoal. E esse conflito, que pode ser desde uma coisa muito simples até uma coisa bastante séria, como pessoas que não conseguem mais lidar com o conflito de viver. E nos gera o quê? Preocupação e necessidade de atenção a todos os tipos de conflitos. Então, nós temos conflitos intrapessoais, que diz de mim mesmo, conflitos intragrupais, como você bem colocou, Ivanilda, quando há grupos que divergem com relação a alguma coisa e não há um entendimento nem um processo de construção, mas sim cada um de um ponto de vista querendo fazer a defesa daquilo que acredita. E o tema, conflitos interpessoais, conflitos entre as pessoas em todas as possibilidades, seja na igreja, seja na escola, seja entre irmãos, seja em qualquer situação. E o que promove um conflito interpessoal? Quando há um distanciamento do equilíbrio. Quando você e o outro não conseguem ter uma escuta ativa, uma escuta, vamos dizer assim, uma escuta que consegue entender o porquê daquela pessoa pensar daquele jeito. Então, nós falamos de uma escuta empática. E o que é isso? O que é uma escuta empática? Empatia é o mesmo que você se colocar no lugar do outro, mas sob qual ponto de vista? Sob o ponto de vista do que ele acredita, das crenças dele, das emoções que ele já viveu. Lógico que a gente não vai conseguir viver o que o outro vive, mas a gente pode fazer o exercício de tentar ver aquela situação sob o ponto de vista do outro. Então, ter uma escuta empática é o primeiro ponto para que a gente consiga, primeiro, aceitar que não existe verdade absoluta. Que a verdade, do ponto de vista psicológico, ele é um fenômeno que cada um vai entender de uma forma. Então, nesse primeiro momento, a gente falou sobre os 3 tipos de conflitos, né? Então, o conflito intrapessoal, o conflito intragrupal e o conflito interpessoal. Muito interessante, Renata, que você abordou aí o tema também de você se colocar no lugar do outro. E sabe, eu estava aqui pensando agora, é muito fácil eu só pensar em mim o tempo inteiro. E a cada dia que passa, parece que a sociedade está mais assim. Cada dia que passa, está cada um pensando mais em si mesmo. Imagina só, você está ali dirigindo o seu carro e, de repente, alguém te fecha. Na hora, o que acontece? Vem aquela fúria dentro de você, mas você não se colocou no lugar do outro. Sim. E muitas vezes você sai até ali do normal, do seu normal, numa situação como essa. Agora, e se nesse momento, antes de você ter essa reação, você parasse e pensasse assim, mas será que não tem alguém dentro daquele carro passando por um problema, por uma dificuldade? Será que esse rapaz não está tão rápido agora porque alguém na casa dele está quase morrendo? Será que ele não acabou de receber uma notícia de que alguém na família dele está com câncer? A gente não para pensar no outro. O tempo inteiro a gente pensa muito em nós, né? Ou até, Edinho, quando a gente fala assim, será que em outros momentos eu não tomei a mesma atitude? Então, ele tem alguém querendo entrar aqui. Eu estou na avenida principal. Quantas vezes você já esteve naquela outra posição e embicou o carro e fechou, mas agora que você está sendo fechado, você acha que todo mundo está errado, que você nunca fez isso. Então, acho que essa percepção, Renata, não sei se
tem a ver, né? Quando você pensa que nós tomamos decisões diferentes dependendo do contexto em que a gente está. E que o outro, naquele momento, está tomando aquela decisão por um motivo. Então, se colocar é pensar que eu também sou esse ser humano que erra, que tem emoção, e que aquele outro ser humano agora também está tomando uma decisão momentânea. Nós vivemos uma sociedade que é pautada no eu, né? No egoísmo. Então, por que eu vou me preocupar se você não acordou bem hoje? Ou se você está com uma dificuldade no seu lar? Por quê? Eu tenho os meus próprios problemas, e como eu sou o principal, por que eu vou me importar com vocês? Então, a gente acaba perdendo o que é característico da relação humana, que é relacionamento. Nós fomos feitos à imagem de um Criador que tem como foco relacionamento. Então, como estamos nos relacionando? Primeiro conosco mesmo, na hora que a gente tem um conflito intrapessoal. Às vezes a gente se cobra tanto que a gente não consegue se perdoar por um erro que cometemos. O intragrupal, porque a gente não vive sem grupos, mas às vezes a gente não quer participar de determinado grupo porque aquele grupo, de alguma forma, não tem a mesma concepção que eu. Então, por que eu vou me relacionar? E interpessoal. Se eu vivo, eu tenho pessoas ao meu lado. E por que eu não quero me colocar, às vezes, no lugar do outro? Por que eu não posso ter uma escuta ativa? O que é uma escuta ativa? Eu estou aqui, eu posso até não estar falando nada, mas eu dou atenção para a sua situação. É essa atenção, que em psicologia a gente chama de atenção flutuante, que assim, eu estou aqui, mas eu estou atenta a todas as possibilidades que há na vida do próximo. Então, perdemos a nossa capacidade de ligação como seres humanos. Nós, como humanos, temos ligações que nos traduzem como pessoas. E a gente está num momento, especialmente esse momento de pandemia, que a gente se desorganizou, nós não sabemos mais o que nos espera no dia seguinte. Então, quais são as conexões que nós estamos fazendo? E que caminho a gente pode trilhar para se aproximar de uma ligação humana que promova o outro como a mim também? Porque no momento que eu estou promovendo o outro, eu também me promovo a ter paz. Ter paz espiritual, ter paz emocional, e eu vou ter saúde total quando eu começo a pensar sob outra ótica. Porque temos o hábito de pensar só no nosso ponto de vista. E aí fica um conflito. Muito boa colocação, Renata. E assim, partindo então do pressuposto que nós pensamos cada vez mais, só cada indivíduo pensa em si mesmo. Será que numa sociedade como a que nós estamos vivendo hoje, né, que cada dia que passa parece que está cada vez mais individualista, cada um mais individualista. Será que nessa sociedade em que estamos vivendo, será que as relações humanas poderiam superar esses conflitos? As relações humanas, elas podem ser dinâmicas, elas podem ser muito mais do que temos sido hoje. Então, existe uma coisa que se chama comunicação assertiva. E o que é isso? Comunicação assertiva. Eu me comunicar com você, me comunicar com a Ivanilda, com o Edson, e conseguir trazer a você o que eu realmente quero trazer. Às vezes a gente fica assim, eu não vou falar isso, a pessoa não vai entender. Mas por não, olha a cara que ela fez, olha a expressão. A gente faz a leitura da expressão corporal, às vezes, e a gente já tira antecipadamente conclusões. Então, o que é a comunicação assertiva? Ela é aquela que consegue passar as informações com clareza, sem ficar imaginando coisas que não existem. Mas você passar o que você pensa não significa que você vai ser rude, que você vai ser desagradável, mal educado. Na verdade, você vai desenvolver uma comunicação que tenha leveza, que respeite o outro dentro daquilo que o outro consegue compreender e que é. O que você acha, Ivanilda? Olha, eu estou aqui pensando. Então, Renata, nessa da comunicação assertiva, eu tenho que me preocupar com o que o outro vai sentir quando eu estou falando, é isso? Eu tenho que me preocupar
da maneira como eu vou falar. Então, eu vou falar verdades, mas da maneira correta, na maneira que atinja o outro, não com autoritarismo, não com falta de amor, mas pautada em conhecimento e também em sabedoria, né? Quando a gente fala de sabedoria, é essa percepção que eu tenho de mim e do outro. Eu estava pensando no que você estava comentando, Renata. Todas as pessoas, né, nós como seres humanos, a gente tem a mania de culpar sempre alguém. Só que nós somos responsáveis por todas as decisões que tomamos, pela vida que levamos, pelas nossas palavras. Nossa, eu estava tão nervoso, eu saí de mim. Eu acho que isso é uma desculpa que nós colocamos para fazer o que quer ali na hora que quer. Mas nós podemos racionalizar e tomar a decisão antes. Então, se eu tomo a decisão na minha vida de ser sábio, de esperar para falar, de ter essa comunicação assertiva, de ouvir primeiro, de ser paciente, de evitar conflitos no geral, se eu tomei a decisão antes, na hora que eu estou na situação, vai ser mais fácil de lidar. Então, eu sou responsável pelas minhas palavras, eu sou responsável pelas minhas atitudes, porque cada atitude vai trazer uma consequência. Com certeza. Cada pensamento que eu tenho vai guiar a minha vida. Então, se eu penso que eu sou uma pessoa nervosa, eu vou agir de maneira nervosa em todas as situações. Agora, se eu decido e penso de maneira diferente, esses pensamentos vão guiar as minhas decisões. Então, nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E nós somos responsáveis de criar uma cultura, de aprender de si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo. Temos que nos conhecer e conhecer um pouquinho mais do outro, para que a gente possa minimizar conflitos. Se não minimizar, solucionar. Com o diálogo e com a atenção. Sim. E veja só, quando a Ivanilda fala, você traz aqui para mim, olha, nós temos o hábito de culpar. Culpabilizar não resolve. Culpar é você estar reforçando algo que foi muito negativo. Mas isso não significa que você não tenha responsabilidade sobre todos os seus atos. E quando há uma dificuldade, a gente tem que ter responsabilidade. Eu errei, vamos assim dizer. Eu cometi um erro. Eu preciso ser responsabilizada pelo erro que eu cometi. Mas tem que ter uma ressignificação. O que é isso? Eu preciso obter um novo sentido para aquele fato, de modo que eu consiga, apesar do erro, continuar me relacionando com as pessoas que estão ao meu entorno, ao meu redor, no meu entorno. Porque nós precisamos nos relacionar para nos identificarmos como humanos. E um exemplo da comunicação assertiva. Vamos supor que nós já saímos da pandemia e fomos a um restaurante. Fomos jantar. E chegando lá, a gente observa que no seu copo tem uma sujeira. Qual conflito você pode estar passando naquele momento? Eu vou fazer um escândalo e falar, olha, esse copo está sujo, isso é um absurdo, esse restaurante 5 estrelas. Né? É uma postura que você pode adotar. Qual é a outra? Olha, eu não gosto de situações desagradáveis. Então, eu vou tomar, é só uma sujeirinha de nada. Então, assim, a passividade não é uma coisa interessante, porque você vai fazer o desejo dos outros. Por outro lado, a agressividade nas relações, que diz dos seus desejos próprios, também não é o interessante. Então, pode existir uma intersecção. No encontro dessas duas posturas, você pode ter a assertividade. E o que é isso? Você poderia chamar o garçom, falar, olha, este copo aqui está com uma sujeira, você pode substituí-lo? Resolvendo de maneira super tranquila. Sim. Você não estragaria a sua noite com seus amigos, você não traria um constrangimento para aquela pessoa. Às vezes não se sabe o que aconteceu, que houve aquele erro. O erro existiu, mas a pessoa não precisa ser punida. Mas sim, com certeza, essa pessoa, todas as vezes que for colocar um copo à mesa, ela verificará. Porque teve essa possibilidade. Renata, será que a gente poderia comentar assim, que são aquelas pessoas que levam na esportiva? Eu acho que a esportiva é um linguajar assim, bem popular.
Mas é uma comunicação assertiva, né? Então, eu não me irritei com isso. E eu falei, vem cá, chamei o garçom e falei, olha, troca o copo para mim, ele está com uma sujeira. Quer dizer, eu nem me irritei, nem fiz um escândalo, mas eu pontuei aquilo que estava acontecendo. Você teve a capacidade de comunicar. Você comunicou os seus sentimentos e as suas necessidades à pessoa que te rodeava, sem, com isso, ferir ou ofender os demais. Então, é uma estratégia de bom relacionamento. E será que, como uma estratégia de bom relacionamento, como foi falado, eu consigo também transmitir para as outras pessoas o caráter de Cristo? Porque quando eu ajo dessa forma, né, que eu chamei, que eu não fiz aquele escândalo, que eu não briguei, que eu não exigi, por mais que às vezes nós até, em algumas situações, pudéssemos ou teríamos ali talvez o direito de exercer talvez algo um pouco mais forte, mas quando a gente chama e comunica, conversa, eu estou transmitindo também o caráter de Cristo. Sem dúvida. Eu estou transmitindo o caráter de Cristo. Né? E na Bíblia existem vários exemplos, vários modelos de conflitos e de como resolver os conflitos. Um dos conflitos que eu acredito assim, serem um dos mais difíceis ali de resolver foi quando, por exemplo, Jacó e Esaú. Jacó queria se reconciliar com seu irmão. Ele havia roubado ali a primogenitura, fugiu, e depois de anos e anos, agora ele quer então se reconciliar. Olha só o conflito que ele tinha pela frente. Olha só o problema que ele tinha pela frente, mas ele não fugiu. Ele agora queria resolver o problema. E a Bíblia conta como foi que ele resolveu. Lá em Gênesis, no capítulo 33, ali você pode ler depois com calma como foi que ele resolveu, mas ele chamou o seu irmão e conversou com o seu irmão. E naquela conversa que ele teve com o seu irmão, e ele foi sincero, ele foi franco, ele falou tudo aquilo que estava no seu coração, ele pediu perdão para o seu irmão, e naquele momento ele falou assim, olha, eu vejo no seu rosto o semblante do Altíssimo. Por quê? Porque ele resolveu um conflito. E o quanto a resolução de um conflito traz equilíbrio, traz saúde, que é isso que a gente busca, a saúde emocional, a saúde espiritual, e faz com que a gente consiga crescer como sociedade, crescer como cristãos, crescer como pessoas, porque, assim, somos todos diferentes. Cada um veio de um lar, construiu uma história. Vocês se lembram da maletinha que eu falei no último programa? Cada um tem sua maletinha ou sua malona, cheia de emoções, e é com tudo isso que a gente vai se relacionar todos os dias. Aí a gente precisa fazer uma escolha. Como me relacionarei? Focado na terra ou focado no céu? E aí esse é o questionamento que eu quero te convidar a fazer. Como tenho sido? Que emoções eu tenho trazido mais à tona? Não estou bem, vou procurar auxílio. E, às vezes, esse auxílio ele pode vir de um amigo, pode vir de um pastor, de um colega de trabalho, de um psicoterapeuta, porque todas as vezes que nós falamos aqui de questões emocionais, nada substitui o profissional qualificado para cuidar das suas emoções e das situações que você vivencia. Mas a gente vai conseguindo, com o passar do tempo, entender que algumas práticas diárias nos tornam melhores. E é com isso que eu te convido a continuar conosco, a fazer as reflexões acerca desses assuntos que temos conversado. E eu não sei se eu tenho ainda tempo, sim, mas eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Há um tempo atrás, eu fiz uma especialização em justiça restaurativa. E eu me lembro de uma situação que foi bastante interessante, que foi um relato sobre tribos da África. Existem tribos na África que resolvem... Eu vou contar para vocês um pouco como que eles resolvem os seus conflitos. Nós, assim, conversamos, brigamos, discutimos, às vezes não, ficamos calados. A gente precisa desenvolver esse modo diferente de lidar com conflitos. Mas uma coisa que a gente normalmente sente é raiva e não fica com uma boa sensação acerca daquela pessoa que provocou isso em nós. E, diferente de nós,
essa tribo, ela reúne os seus integrantes num círculo. Eu queria ter trazido a mensagem, mas eu não consegui preparar para vocês. E todos olham um para o outro, de modo que eles consigam realmente se perceber como seres humanos em ligação, em relação. E aquela pessoa que cometeu aquele erro, teve aquela situação que magoou aquele grupo, ela fica no centro. E cada membro dessa tribo, ela diz uma qualidade daquela pessoa. Você é inteligente, você é amoroso, você é dedicado, você é criterioso. E, nesse momento, a pessoa tem um tempo para refletir. E, após essa reflexão, a pessoa pode ou não, naquele momento, expressar o que está sentindo. Mas, certamente, aquela pessoa foi afetada pelo amor daquela comunidade, pelo amor daquela tribo. E a compreensão que eles têm é que ele é parte deles. E todo humano é parte de um Criador. Então, como o Edson colocou, o quanto a gente pode ou não refletir o caráter de Cristo. E aí, eis a escolha que você pode fazer. E ainda, hoje eu estou falando tanto, acho que eu estou querendo ocupar até o espaço da convidada hoje. Eu gostaria de deixar uma reflexão. Vou ler um texto que diz ainda sobre essas tribos africanas. E diz assim: uma palavra qualquer pode gerar uma discórdia. Uma palavra cruel pode ser destrutiva. Uma palavra amarga pode provocar ódio. Uma palavra brutal pode romper um afeto. Uma palavra agradável pode suavizar o caminho. Uma palavra a tempo pode evitar um conflito. Uma palavra alegre pode iluminar o dia. Uma palavra amorosa pode mudar um comportamento. E foi com o objetivo de mudar o comportamento que tribos como as da África quiseram anunciar àquela pessoa que errou que ela é importante, que ela tem amor. Então, sinta o amor em você e reconheça esse amor no seu próximo. Seria essa a mensagem que eu gostaria de deixar hoje. Obrigada. Quanto conhecimento nós obtivemos através do estudo de hoje, né? Aprendemos muito a respeito de conflito. Ivanilda, você gostaria de deixar aqui as últimas palavras aqui desse tema tão importante de conflitos aqui para nós? Nossa, eu pensei em bastante coisa. A Renata foi falando, eu fui aí mergulhando nas palavras, né? Quando nós vemos que na Bíblia fala que os frutos do Espírito, né, são amor, paz, longanimidade, paciência, alegria, mansidão. Eu acredito que se essas palavras, nós nos aproximarmos delas, nós nos encontrarmos mais com Deus, nós vamos absorver mais deste amor e nós vamos ter mais mansidão, esse reconhecimento que eu não sou melhor que o outro, eu não sou melhor que ninguém e que eu amo o meu próximo, que eu preciso amar. Então, se eu amo, eu vou entender, eu vou olhar nos olhos, eu vou compreender, eu vou achar a melhor maneira de falar, porque eu quero que esse próximo, que esse alguém, não se distancie de mim, que ele se alegre na minha presença. Tem uma frase que eu gosto bastante, quando fala: todas as pessoas que se aproximarem de você devem sair felizes da sua presença. Ótima proposta. Então, se a pessoa se aproximou de você, seja para discordar, seja para resolver alguma situação, nós precisamos decidir antes. E a nossa decisão, como cristãos, é ser de Jesus, é ser semelhante a Jesus. Que Ele possa invadir o nosso coração, para que possamos aprender a ser mansos, pacientes, conhecedores das nossas emoções, articuladores para também entender um pouquinho da emoção e do pensamento do outro, para nós glorificarmos a Deus, honrarmos a Deus com bons relacionamentos,
com boas decisões e com muito amor nas palavras, nas nossas atitudes, iluminando o mundo, né? Que é isso que nós precisamos ser, sal e luz da terra. Amém, que lindo. Amém. Bom, nós agradecemos primeiramente a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, mas também agradecemos a você que está aí assistindo aí da sua casa, participando conosco. Você pode colocar as suas dúvidas e as suas perguntas também nos comentários aqui dessa live. E nós temos uma equipe que vai estar ali te ajudando. E se você quiser conversar mais particularmente, né, mais pessoalmente, chame a gente através das redes sociais aí, e nós vamos conversar aí através do WhatsApp, Facebook, YouTube, e aí a gente marca aí para poder conversar reservadamente também, tá ok? Agradecemos também a presença e a participação da Ivanilda aqui, né? Eu que agradeço, nesse momento de aprendizagem. Foi muito bom compartilharmos aqui junto, mais uma vez também aqui a doutora Renata, trazendo sempre, né, qual que é a visão psicológica, né, qual que é a visão da psicologia. Em cima desses temas, teremos outros temas muito interessantes. Semana que vem estaremos aqui novamente, às 19h30, 19 horas, desculpem, às 19 horas, pontualmente, todo domingo às 19 horas, com outro tema muito bom a respeito da saúde emocional. E para finalizarmos então o nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidar a Ivanilda para fazer a oração final para nós. Querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos porque és o Senhor de nossa vida. Agradecemos pela oportunidade de aprender. Pedimos, Senhor, que o teu amor, que a tua presença e o teu Santo Espírito esteja, Pai, com todos os ouvintes, com todas as pessoas que estão participando e querendo aprender sobre esse tema. Pedimos que o Senhor seja o centro de nossa vida, para que possamos trazer dias melhores, momentos melhores na nossa família, no nosso trabalho, e aprendermos de Ti qual a melhor maneira de agir. Te agradecemos por tudo e te louvamos nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.